Olá, tudo bem? Bom, vamos para o nosso segundo vídeo sobre as revelações de egipcianos. Iniciar falando lá de trás, né? Eu acho interessante isso aí, a gente procurar a origem, né? E fui pesquisando no YouTube mesmo, a gente acaba encontrando bastante estudiosos, né? A respeito do assunto. Google principalmente, né? Hoje está bem fácil, tudo digital. De alguns conhecimentos que já vi em livros e também de ouvir falar também, né? De alguns antepassados, tá? Então vamos juntando também com a Bíblia, isso que é interessante, nas escrituras é bem falado a respeito. A história dos egipcianos vem lá desde Noé, tem alguns descendentes. Então Noé teve ali os três filhos, Cã, Jafé e Sem, né? E dos descendentes de Sem vieram os hebreus. Dos de Cã veio o filho de Cã, que era Misraim, e de Misraim nasceu o Egito, né? Tem um sacerdote, ele era sumo sacerdote, uma filha chamada Azenate. E Azenate que foi o presente dado pelo faraó a José do Egito, né? Aí José do Egito, ele é filho de Jacó, que passou a ser chamado Israel após ter lutado com Deus, não é isso? É uma história assim na Bíblia, tá? E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, após aquele trecho, Israel se tornou abençoado, né? E deu origem às 12 tribos de Israel. Os egipcianos, pois deram origem a egitanos. O termo gitano na Espanha passou a se chamar gitanos e aqui no Brasil ciganos. Então a raiz da palavra ciganos é egípcio. Então por que esse povo foi chamado egípcio? Tem algum motivo, né? Então um deles está aqui, tá? Aqui, ó, né? Um dos motivos dos egipcianos serem chamados egípcios, que eles tinham alguns costumes de leitura de tarô. Então, o tarô, ele vem lá do Egito, então é algo assim de 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos há 5.000 anos atrás, já se usava este oráculo, né? Então, vou falar um pouquinho de oráculo também, eu acho interessante isso aí. É uma forma, né, é um instrumento para que se obtenha orientação divina. Então, a Bíblia, na verdade, é um oráculo. Isso é pouco comentado, mas a Bíblia é um oráculo, é um meio de oração, tá? Então, oráculo é isso, é meio de oração. Se você ora para a divindade, você consegue algo, você consegue respostas. Então você pode usar a Bíblia como oráculo perfeitamente, tarô como oráculo perfeitamente, porque a forma de elaboração desse oráculo, né, foi inspirado por forças divinas. Então são muitos mistérios, né? Então, esse é um dos mistérios. Tem gente que duvida, mas eu não posso fazer nada. Então, se você é sério, aprenda sobre oráculos, aprenda sobre o tarô, e não tem nada de ruim nisso. Voltando lá para o nosso assunto sobre os egipcianos, né? José, filho de Israel, ele é um hebreu, descendente de Sem, lá de Noé. José se casa com Azenate, que é pouco falado na Bíblia a respeito dela.
Aí já vem o preconceito, né? Porque os hebreus, eles passaram a detestar qualquer tipo de costume e origem egípcia. Então, isso foi retirado da Bíblia, tá? Então, não fala quase nada sobre uma egípcia entre os hebreus. Na verdade, foi feita uma busca, uma pesquisa, né? E tem até umas obras cinematográficas, né? Falando a respeito. Então, eu acho interessante isso aí. Na fuga dos hebreus, muitos egípcios acompanharam, né? Após Moisés, né? Então, os egípcios sempre tiveram presentes junto aos hebreus, tem muita mistura aí, tá? Então, costumes egípcios tinham na tribo que descende de José, sim, com certeza. Foram duas, foram Efraim, tribo de Efraim e tribo de Manassés. Foram os filhos de José que foram criados por Israel. A bênção de Israel foi dada a Efraim ao invés de Manassés, pode reparar. Tá? Então, há duas tribos aí que foram descendentes dos egípcios também, junto aos israelitas. Então, os egipcianos vieram de lá. Até nos dias de hoje, nós temos uma divisão aí, tá? Maior, mais expressiva que as outras, que são os Rom, tá? E os Calons. Então, por alguns motivos, eu acredito muito que os Rom vieram de Efraim, tá? E talvez os Calons de Manassés. Pode ser invertido, mas eu tenho minhas crenças que foi assim, tá? Então, essas duas tribos, certo? Continuaram por milhares de anos, 5.000 anos, né? Como a de Judá, tribo de Judá, são os judeus. Então é muito fácil, né? Muito fácil porque é bem presente. Então são algumas tribos que sobraram de Israel. A grande maioria está dispersa e não manteve identidade, né? Mas essas duas tribos egipcianas, né? Vamos dizer assim, de uma maneira geral, e Judá, são os judeus, continuou. Interessante isso aí porque é uma tribo irmã, né? Tanto os judeus quanto os ciganos continuaram sendo perseguidos, inclusive naquela época lá do Holocausto, tá? O preconceito sempre houve, né? Perseguição. A tribo de Efraim, ela era muito rica, ela guardava a Arca da Aliança, tribo de Efraim, e ela foi dispersa. Então houve uma invasão de Israel, né? E a tribo de Efraim foi a primeira que teve que fugir para não ser eliminada, teve que fugir de Israel, foi expulsa, né? E dali é que sumiu a Arca da Aliança, né? Aquela arca que foi levada por Moisés, né? Então é bem interessante porque coincide, né? Então, como que os egipcianos teriam uma terra se eles foram expulsos da deles, né? E continuaram sendo muito perseguidos, tá? Por causa daquela história da arca, né? Agora, é interessante, né? O tarô, ele fala muito de arcanos maiores, arcanos menores, e arcano, a palavra vem de arca, tá? Então, existiu a Arca de Noé, né? E depois a Arca da Aliança. Então, é algo assim bem interessante. Aí você tem uma expressão bem ligada a isso nas cartas de tarô, tá? Então, tá aí. Uma explicação muito boa. E fonte é Bíblia, tá?
ah, muitos costumes de nomadismo, tá? De leitura de oráculos, que mais? Crenças antigas do Antigo Testamento, tá muito presente ainda em muita tradição, tá? Dos egipcianos. E a língua, tá? Sânscrito, houve muita comparação com a língua antiga, tá? Muito antiga. Então é algo assim de 5.000 anos, tá? Então eu acho pouco provável que a origem seja da Índia, né? A Índia, sim, é muito antiga. Os costumes indianos são muito antigos. Mas o que é bem provável, o que está bem demonstrado, é que não que os egipcianos são da Índia, mas sim passaram pela Índia, tá? E deixaram muitos costumes na Índia, com certeza, tá? Porque povo egípcio, costumes egípcios, tá? Tribo de Israel. Então, tem alguns trechos na Bíblia também que as tribos que iriam permanecer eram a de Efraim, tá? E a tribo de Judá. Isso tem no Apocalipse, tá? Então, de todo o Antigo Testamento, o que ia sobrar eram essas tribos, tá? E realmente ainda são, né? É isso. Muito obrigado e até mais.